O Hospital Santa Clara acordava antes do sol. Era aquele tipo de lugar que parecia nunca dormir por completo. Apenas diminuía o ritmo em certos horários, como um gigante que cochilava, mas nunca fechava os olhos totalmente. As luzes frias dos corredores permaneciam acesas a noite inteira. Os monitores cardíacos piscavam em sincronia com vidas penduradas por fios invisíveis, e o cheiro característico de antisséptico impregnava cada parede, roupa e pensamento. Naquele ambiente incessante, caminhava Luna, uma enfermeira dedicada, de olhar sereno e passos incansáveis. Aos 29 anos, era reconhecida por todos como alguém que ia além do que o cargo exigia. Luna era o tipo de profissional que apertava a mão do paciente, que ajeitava o travesseiro, que se voluntariava para cobrir colegas em horários impossíveis. Ela não fazia por obrigação, fazia porque sentia que tinha nascido para estar ali, dentro dos corredores onde a vida e a morte se encontravam. Mas havia algo mais profundo que guiava seus passos, algo que ela nunca dizia a ninguém, um vazio que carregava desde menina, uma sensação constante de incompletude, como se uma parte dela tivesse sido arrancada antes mesmo de aprender a falar. Ela crescera em um abrigo, adotada aos 6 anos por uma senhora amorosa, mas que guardava um silêncio pesado sempre que Luna perguntava sobre seus pais de sangue. Crescer sem respostas a transformou em alguém extremamente sensível ao sofrimento alheio. Talvez por isso fosse tão querida no hospital. Ela enxergava em cada paciente uma parte de si mesma. Naquela madrugada em particular, o hospital parecia estranhamente silencioso. Era inverno, e a neblina escondia a fachada do prédio, dando-lhe um ar melancólico. Dentro, Luna revisava prontuários quando percebeu que alguém a observava discretamente da porta. Era Helena, a faxineira do turno da manhã. Helena tinha 47 anos, rugas profundas ao redor dos olhos e um jeito tímido que às vezes parecia quase retraído demais para alguém que trabalhava num local cheio de pessoas. Era dedicada, discreta e sempre cumprimentava todos com um sorriso triste, um sorriso de quem tinha vivido mais dores do que contava. Luna conhecia Helena há anos. Muitas vezes trocavam palavras rápidas durante mudanças de turno, mas a faxineira sempre se mostrava nervosa perto dela, como se escondesse algo. Naquele dia, porém, Helena parecia particularmente inquieta. Ela segurava o carrinho de limpeza com força, os dedos trêmulos. "Está tudo bem, dona Helena?" perguntou Luna, aproximando-se com suavidade. Helena demorou alguns segundos para responder. Havia lágrimas acumuladas nos olhos e sua respiração estava acelerada. "Luna", ela sussurrou, como se aquilo fosse difícil demais de dizer. "Você poderia conversar comigo depois do seu turno? Eu tenho algo importante para te contar." A enfermeira franziu o senho. "Claro que posso. Aconteceu alguma coisa?" Helena baixou o olhar. "Aconteceu há muito tempo, e eu não consigo mais carregar sozinha." Luna sentiu um arrepio estranho, mas assentiu. "Me espere na sala de descanso às 7. Eu estarei lá." A faxineira agradeceu num sussurro, virou-se e continuou seu trabalho, mas Luna não conseguia tirar a expressão dela da mente. Era como se Helena estivesse prestes a desabar, como se estivesse carregando um segredo perigoso demais para permanecer escondido. O turno seguiu arrastado, e Luna tentava focar nos pacientes, mas seu coração estava inquieto. A forma como Helena havia pedido ajuda, a emoção no olhar, tudo indicava que aquilo não era apenas um pedido de desabafo. Parecia um pedido de socorro, e Luna sabia reconhecer dor silenciosa. Ela mesma vivia com uma desde criança. Às 7 em ponto, após entregar o turno à equipe seguinte, Luna entrou na sala de descanso. Era um cômodo pequeno, com uma mesa metálica, 4 cadeiras e uma janela que dava para o pátio. A luz fraca do amanhecer atravessava a cortina fina, criando sombras azuladas. Ali, o silêncio parecia mais pesado que nos corredores. Helena já estava sentada, abraçando uma bolsa velha contra o peito. Quando Luna fechou a porta, a faxineira ergueu os olhos vermelhos e inchados. "Obrigada por vir, minha filha." A enfermeira se sentou à frente dela. "Me diga, o que está acontecendo?" Helena respirou fundo, com dificuldade. "Luna, eu guardei isso por anos, muitos anos, e jurei que nunca diria a ninguém. Jurei que protegeria você de tudo isso." A enfermeira arregalou os olhos. "Me proteger? Do quê?"
As mãos de Helena tremiam tanto que era difícil até abrir a bolsa, mas ela abriu. De lá, retirou um envelope amarelado, selado com fita adesiva desgastada pelo tempo. Luna olhou para aquilo com curiosidade e um leve temor. Antes de eu te mostrar isso, Helena disse com a voz se partindo, você precisa saber que eu não sou apenas a faxineira aqui. Eu te conheço desde antes de você saber falar. O mundo pareceu parar. Luna sentiu um frio na espinha. Como assim? Ela apertou a respiração. Helena engoliu seco, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu estava lá, na noite em que você foi deixada no abrigo. A enfermeira levou a mão à boca, surpresa. O quê? Helena assentiu chorando de um jeito silencioso e profundo. Eu vi quando te deixaram na porta. Eu vi quando você foi recolhida. Eu vi quando te chamaram de bebê sem origem. Eu era a única pessoa que sabia o que realmente estava acontecendo. A única testemunha. E sua voz falhou por alguns segundos. A única culpada por ter ficado calada por tanto tempo. Luna mal conseguia respirar. A cabeça girava, tentando juntar peças que ela nem sabia que existiam. Por quê? Ela perguntou com a voz fraca. Por que não disse nada antes? Quem me deixou lá? Helena fechou os olhos, respirou fundo e, com as mãos trêmulas, entregou o envelope a ela. Está tudo aqui, sussurrou. Toda a verdade. Luna hesitou, mas abriu o envelope. Lá dentro havia duas coisas. Uma foto antiga, desgastada nas bordas, uma carta longa, escrita à mão. E, ao olhar para a foto, Luna sentiu o coração parar. Era uma mulher jovem, de uns 20 e poucos anos, segurando um bebê recém-nascido. E atrás dela, discretamente, quase escondida na sombra, estava alguém que Luna reconheceu imediatamente. Helena. Você estava lá, ela murmurou com a voz debilitada. A faxineira assentiu, soluçando. Eu estava, e eu te amava desde aquele dia. Luna sentiu algo muito profundo se agitar dentro dela. Um pedaço esquecido, uma memória inexistente, como se um laço invisível estivesse prestes a se revelar. O silêncio pesou por longos segundos. Por favor, leia, Helena pediu, enxugando o rosto com o uniforme. Eu preciso que você entenda por que escondi isso. A enfermeira abriu a carta. As primeiras palavras eram suficientes para fazer qualquer pessoa tremer. Minha querida Luna, se você está lendo esta carta, significa que minha promessa terminou. A caligrafia era bonita, feminina, mas sofrida. E ao ler, Luna sentiu cada letra se cravar em sua alma. A carta continuava. Eu preciso te contar a verdade antes que o tempo me impeça. Você nunca esteve sozinha. Você nunca foi abandonada. Você foi protegida. Luna olhou para Helena, completamente abalada. Essa letra, de quem é? Helena respirou fundo e respondeu. Da sua mãe. O coração da enfermeira bateu tão forte que ela achou que fosse desmaiar. Sua mãe, a mulher cuja identidade ela sonhou descobrir a vida inteira. A pessoa por quem, secretamente, ela rezava toda noite antes de dormir. A dona da voz que nunca conheceu, mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Helena segurou as mãos da enfermeira como se preparasse para derrubar o mundo inteiro sobre ela. Luna, ela sussurrou com a voz embargada. Essa mulher era minha irmã. O chão desapareceu. A realidade torceu. A enfermeira levou a mão ao peito tentando respirar. Sua irmã? Ela repetiu atônita. Você está dizendo que minha mãe era sua irmã? Helena balançou a cabeça afirmativamente. Eu jurei guardar esse segredo porque prometi a ela. Prometi que ninguém jamais saberia. Mas eu não consegui mais viver com isso. Não depois do que descobri. Não depois de ver você crescer sem saber quem era. Luna começou a chorar. Então você e eu... Helena enxugou as lágrimas com a manga do uniforme e respondeu. Luna, nós somos irmãs. A enfermeira ficou imóvel, absorvendo aquela frase, como quem tenta reconstruir a própria vida em questão de segundos. A faxineira ainda segurava suas mãos. E isso, ela continuou apontando para a carta. É apenas o começo. Há coisas que sua mãe me fez prometer que eu revelaria apenas quando você estivesse pronta. E chegou a hora. Luna sentiu o mundo girar, como se tudo o que acreditara sobre si mesma tivesse sido arrancado, rearranjado e devolvido de forma brutal. Ela nunca esteve sozinha, nunca foi abandonada, nunca foi esquecida. Estava apenas vivendo dentro de um segredo. Um segredo que finalmente começava a ser revelado. E nada, absolutamente nada,
Voltaria a ser como antes. O silêncio que tomou conta da sala de descanso parecia um organismo vivo, denso, sufocante, como se cada partícula de ar estivesse carregada de revelações antigas. Luna permanecia ali, imóvel, com a carta ainda aberta sobre suas mãos trêmulas. Helena observava cada reação dela como alguém que assistia o próprio coração fora do corpo, pronto para ser esmagado. A enfermeira respirava de forma irregular, tentando controlar o turbilhão de emoções que se acumulava dentro de si. Seu peito subia e descia rapidamente. Seus olhos percorriam as linhas escritas pela mãe, e a cada frase lida, uma parte desconhecida dela se reconstruía, e outra parte se despedaçava. Você foi muito amada antes mesmo de nascer. A frase, destacada no início da carta, parecia pulsar dentro da mente dela. Como poderia ter sido amada e ainda assim deixada? Como poderia ter sido desejada e, ao mesmo tempo, abandonada num abrigo, entregue ao destino? Era uma contradição que feria. Finalmente a enfermeira ergueu o rosto. Os olhos marejados buscaram os de Helena. Eu não sei o que dizer, murmurou, a voz embargada. Isso é grande demais. É muita coisa. Helena enxugou as próprias lágrimas e respirou fundo. Eu sei, meu amor. Eu sei que é. E você tem todo o direito de chorar, de gritar, de sentir raiva. Mas, por favor, deixe-me contar tudo antes que você tome qualquer decisão sobre mim. Luna puxou uma cadeira mais perto e, com o envelope ainda na mão, sentou-se devagar. Ela estava tentando manter alguma compostura, mas a verdade era que tudo nela estava ruindo e renascendo ao mesmo tempo. Conte, ela disse, firme apesar da dor. Eu preciso entender por que você escondeu isso e por que minha mãe nunca apareceu. Helena hesitou, apertando os dedos nos próprios joelhos, como se estivesse prestes a desenterrar algo que nem o tempo conseguiu suavizar. A história é longa, ela começou, e cheia de decisões erradas. Decisões que nem sempre foram minhas, mas que acabaram caindo sobre mim. A luz do amanhecer entrava pelas janelas, iluminando metade do rosto da faxineira, enquanto a outra metade permanecia na sombra, como se fosse um reflexo literal do que ela estava prestes a revelar. Helena começou voltando ao passado. Minha irmã se chamava Isadora, disse ela com a voz fraca. Era a pessoa mais doce que eu já conheci. Forte, mas sensível demais para o mundo. Minha mãe morreu cedo e nós duas ficamos sozinhas. Tivemos que nos virar desde adolescentes. A enfermeira ouviu atentamente. Cada frase era um pedaço novo de sua história. Um fragmento do quebra-cabeça que sempre faltou. Quando Isadora tinha 21 anos, continuou Helena, ela se envolveu com um homem mais velho. Um homem rico, casado. Alguém que prometia mundos, mas que no fim só trouxe destruição. Ela engravidou. E tudo desmoronou. Helena fechou os olhos revivendo a dor. Ele abandonou ela. Disse que jamais reconheceria a criança. Disse que uma gravidez acabaria com sua imagem impecável. E Isadora ficou desesperada, sem casa, sem emprego, sem ninguém além de mim. Luna sentiu o coração apertar. A carta falava sobre medo, sobre fuga, sobre proteção. Agora tudo começava a fazer sentido. Mas por que ela não ficou com você? Luna perguntou baixinho. Por que não me criou? Helena respirou fundo. Porque ela estava sendo ameaçada. A frase caiu como um soco. Luna arregalou os olhos. Ameaçada? Por quem? Helena hesitou. Uma sombra escura atravessou sua expressão. Pelo pai biológico, respondeu finalmente. Ele era poderoso, Luna. Tinha contatos, dinheiro, influência e... Helena engoliu seco. Ele queria que Isadora desaparecesse. Ele queria que você desaparecesse. O estômago de Luna embrulhou. O quê? A faxineira prosseguiu. Ele achava que você seria um problema. Uma prova que poderia arruinar a vida dele. Ele disse que se ela não sumisse com a gravidez, ele resolveria o assunto por conta própria. A enfermeira levou a mão à boca, chocada. Isso é monstruoso. Sim, e foi por isso que Isadora fugiu para outra cidade. Ela não apareceu para trabalhar. Mudou o número do telefone, se escondeu. Mas já era tarde. Ele descobriu nosso endereço antigo e passou a rondar. Eu tinha 18 anos. Eu não conseguia proteger ela sozinha. Os olhos de Helena brilhavam com lágrimas acumuladas. Ela entrou em trabalho de parto naquela noite.
Não tive como levá-la ao hospital sem chamar a atenção dele. Então corri para o abrigo mais próximo. Achei que seria temporário, só até ele parar de procurar. Mas Helena se calou. Mas, Luna insistiu com a voz fraca. Mas Isadora morreu pouco depois de te colocar no mundo. E o silêncio que se seguiu foi devastador. Luna sentiu as pernas amolecerem. Um gosto amargo subiu à boca. Ela não sabia se chorava, se gritava, se abraçava Helena, se culparia o destino por tamanha crueldade. Minha mãe morreu no parto? Perguntou quase inaudível. Sim, confirmou Helena, enxugando as lágrimas. Ela estava fraca demais, e com tanto medo que o corpo não aguentou. Luna pressionou o peito com força, como se tentasse conter um coração que se espedaçava por dentro. Helena continuou com a voz quebrada. Mas antes de morrer, ela me fez prometer 3 coisas. A enfermeira endireitou-se, como se cada palavra fosse essencial. Prometer o quê? Sussurrou. Helena levantou os dedos, enumerando com tremores visíveis. Primeiro, que eu te deixaria no abrigo para te proteger daquele homem. Segundo, que eu nunca revelaria quem ele era. E terceiro, Helena respirou fundo segurando o choro, que eu só revelaria que éramos irmãs quando tivesse certeza de que você estava pronta. Luna deixou uma lágrima escorrer lentamente pelo rosto. O peso daquela promessa, o tamanho daquele segredo, a profundidade daquele amor, tudo era grande demais. Eu te acompanhei de longe, disse Helena, tocando o braço de Luna como quem pede perdão. Eu arrumei um emprego no mesmo hospital que você escolheu, só para ficar por perto, para ver você crescer, se tornar quem se tornou. E eu prometi que jamais colocaria sua vida em risco, revelando o nome dele. Até porque sua voz ficou sombria. Ele ainda está vivo. Luna sentiu os cabelos da nuca arrepiarem. Ele ainda vive? Helena assentiu com um medo evidente no olhar. E continua poderoso, continua influente e continua cruel. A enfermeira sentiu o corpo inteiro gelar. Quem é ele? Perguntou, a voz quase falhando. Quem é esse homem? A faxineira afastou o rosto, apertando os olhos, como se revelá-lo fosse doloroso demais. Eu não posso dizer ainda. Eu prometi à sua mãe. Eu só posso revelar quando tudo estiver seguro. Luna bateu a mão na mesa, desesperada. Seguro? Helena, minha vida inteira foi uma mentira. Eu mereço saber. As lágrimas escorriam pesadas, descontroladas. A faxineira agarrou as mãos dela. E você vai saber, Luna. Juro por tudo o que tenho. Mas não agora. Não enquanto ele ainda pode te machucar. Ele já destruiu uma vida. Eu não permitirei que destrua a sua. A enfermeira olhou para ela com uma mistura de raiva e compaixão. Era evidente que Helena falava a verdade, mas também era evidente que ela escondia algo enorme. Luna abriu novamente a carta. A letra suave de Isadora parecia conversar diretamente com ela. Você não foi deixada, foi salva. A frase queimou o coração da enfermeira. Por fim, Luna ergueu a cabeça, respirando fundo. Você disse que havia mais coisas na carta, lembrou ela. Coisas que você prometeu revelar apenas quando eu estivesse pronta. Helena assentiu, nervosa. Sim, e você está. Agora está. Ela apontou para o envelope. Leia a carta inteira, Luna, e quando terminar, eu vou te mostrar a segunda parte. Segunda parte, Luna repetiu. Sim, um segundo envelope. Aquele que eu prometi abrir apenas quando você descobrisse a verdade. A enfermeira sentiu o corpo tremer. Ela voltou o olhar para a carta e começou a ler a continuação. E eram palavras que mudariam tudo. A carta dizia: se algo acontecer comigo, você deve procurar a mulher com quem compartilhei minha vida inteira. Minha irmã Helena guarda o último pedaço da nossa história. Ela saberá o que fazer. Luna engoliu seco. Ela escreveu isso para mim? Perguntou com a voz embargada. Escreveu, disse Helena. Ela sabia que eu seria covarde demais para entregar antes da hora, e sabia que você seria forte o suficiente para receber no momento certo. A enfermeira respirou fundo. E qual é essa última parte? Perguntou. Helena se levantou, caminhou até seu armário particular e retirou uma pequena caixa de madeira envolta por um pano antigo. Está aqui dentro, disse ela, voltando a se sentar. Sua mãe me deu isso horas antes de morrer e disse que só deveria ser entregue quando você mesma me pedisse pela verdade. Luna estendeu a mão, o coração batendo forte demais. Helena colocou a caixa diante dela. Antes que abra, preciso te avisar. O que está aí dentro
Vai mudar sua vida pela segunda vez hoje. Luna sentiu os dedos tremerem. O passado estava ali, a poucos centímetros de distância. Toda a sua história, toda a sua identidade, toda a verdade que lhe foi tirada desde o nascimento. Ela segurou a caixa, respirou fundo e abriu. O que viu lá dentro fez seu coração parar. O ar pareceu desaparecer da sala no instante em que Luna abriu a pequena caixa de madeira. Não havia nada extraordinário à primeira vista. Nada brilhante, nada que indicasse o impacto emocional que aquilo teria. Mas dentro, perfeitamente dobrado, estava um pedaço de tecido azul claro, quase desbotado pelo tempo, e junto dele, um colar simples, composto por um pingente que trazia apenas uma palavra gravada à mão: Irmãs. Luna levou a mão à boca, sufocando um soluço que escapou antes mesmo que ela pudesse contê-lo. O tecido parecia familiar. Ela o tocou com a ponta dos dedos e, em um instante quase mágico, flashes desconexos atravessaram sua mente, como lembranças fragmentadas que tentavam emergir da escuridão profunda de sua memória infantil. Este pano, ela murmurou, parece tão conhecido. Helena sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de culpa. Ele fazia parte do cobertorzinho que sua mãe costurou para você, explicou. Ela fez à mão, com o pouco que tinha, para garantir que você tivesse algo dela quando viesse ao mundo. Luna tremeu. O colar, por outro lado, a deixou ainda mais abalada. Ela o segurou delicadamente, observando a palavra irmãs esculpida de maneira desigual. Era nítido que não havia sido feito por algum joalheiro, parecia artesanal, carregando imperfeições que apenas aumentavam seu valor sentimental. Este colar, disse Luna com a voz falhando, ela fez para nós duas? Helena assentiu, segurando o próprio peito, como se tentasse acalmar o coração acelerado. Sim, o plano de Isadora era fugir comigo e com você, viver longe daquele homem. Ela queria criar você ao meu lado como um trio, mas não deu tempo. Ela só conseguiu me entregar esse colar no hospital minutos antes de... Sua voz quebrou. De partir. Luna fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem livremente. Era como se estivesse ouvindo uma voz longínqua, uma memória que nunca teve chance de existir. Eu deveria ter sido criada com você, ela sussurrou, sentindo o peito apertar. Não sozinha, não perdida, não imaginando que ninguém me queria. Helena desmoronou ao ouvi-la dizer isso. Colocou as mãos no rosto e chorou como quem expurga anos de culpa acumulada. Me perdoa, Luna, ela dizia entre soluços. Eu fiz tudo errado. Eu devia ter encontrado um jeito. Eu devia ter ficado com você, mesmo que fosse perigoso. Eu devia ter cuidado de você como prometi a Isadora. Mas eu era covarde demais. Tão nova, tão assustada. Eu não tinha forças para enfrentar aquele homem. Eu falhei como irmã. E falhei com você. Luna se aproximou e segurou a mão de Helena com movimentos suaves, cuidadosos. Você não falhou, disse a enfermeira com genuína ternura. Você era só uma menina. Fez o que pôde. E, de alguma forma, mesmo sem saber quem eu era, você sempre esteve comigo, aqui no hospital, sempre me ajudando, sempre me observando, sempre me protegendo, mesmo que de longe. Isso não é falha. Isso é amor. Helena chorou ainda mais. Eu queria ter sido forte como você, sussurrou ela. Eu queria ter tido a coragem que você tem agora. Eu queria ter lutado por você desde o começo. Mas eu... Luna apertou sua mão com mais firmeza. Se você pode lutar agora, respondeu com um brilho decidido nos olhos. Porque eu quero a verdade, toda ela, sem esconder nada. Helena respirou fundo, ainda trêmula, e enxugou o rosto com o uniforme de faxina. Então está na hora, disse ela. Hora? De quê? Perguntou Luna. Helena se levantou, caminhando até a porta. Olhou rapidamente o corredor, certificando-se de que ninguém estava por perto. Depois trancou a porta da sala de descanso. O som da fechadura ecoou como um aviso silencioso. Hora de revelar quem é o seu pai, respondeu Helena em um tom baixo, quase conspiratório. O coração de Luna disparou. Ela sentiu as mãos suarem e o ar ficar difícil de puxar. Aquilo era tudo o que ela sempre desejou, e tudo o que temeu descobrir. Ele é perigoso? Perguntou Luna, engolindo seco. Helena hesitou. Ele é pior do que perigoso, respondeu. Ele é cruel, obsessivo, extremamente influente. Um homem que nunca aceitaria ter seu nome ligado a algo que pudesse manchar sua carreira. E você era essa ameaça.
Luna puxou o ar rapidamente. Quem é? Insistiu ela. Helena se sentou novamente, respirando fundo como alguém que está prestes a rasgar décadas de silêncio. Seu pai é o diretor do próprio hospital. O mundo de Luna parou. Ela arregalou os olhos, completamente paralisada. Por um momento, parecia que o som ao redor desapareceu. A pulsação em seus ouvidos ficou tão intensa que abafava qualquer outra coisa. O que? Ela conseguiu balbuciar. Sim, Luna. Helena abaixou a cabeça, devastada. Seu pai é o Dr. Augusto Sampaio. A enfermeira ficou branca como papel. Sentiu o corpo estremecer. O ar parecia preso nos pulmões, como se eles tivessem esquecido como respirar. Dr. Augusto Sampaio, o homem que dirigia o hospital havia quase 30 anos, o médico mais respeitado, mais temido e mais admirado por todos ali. Um homem que andava com postura rígida, expressão austera e olhos frios. Um homem que nunca sorria, nunca se emocionava, nunca demonstrava fraqueza. O homem que Luna respeitava, o homem que Luna admirava, o homem de quem Luna sempre quis ser reconhecida profissionalmente. Era ele, o homem que tentou apagá-la antes mesmo de ela nascer. Isso não pode ser verdade, disse Luna com a voz tremendo. Ele nunca me tratou mal, sempre foi profissional, duro, mas justo. Como ele poderia... Helena respirou fundo. Porque ele não sabia quem você era, disse. Ele achava que você era apenas mais uma enfermeira entre tantas. Mas isso está prestes a mudar. Luna franziu o senho. Como assim? A faxineira abriu a boca para responder, mas foi interrompida por batidas fortes na porta. As duas congelaram. As batidas se repetiram, fortes, impacientes. Enfermeira Luna, disse uma voz masculina do outro lado da porta. Por favor, abra. É urgente. O som da voz ecoou dentro do peito de Luna como um aviso sinistro. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era a Dr. Augusto. A enfermeira sentiu o corpo inteiro estremecer. Helena ficou lívida. Ele ouviu algo. Luna sussurrou. Helena aproximou-se dela, segurando seu rosto com as duas mãos. Luna, me escuta. Você precisa ser forte agora. Nada do que vai acontecer daqui para frente será fácil. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. E a carta da sua mãe também. Você precisa confiar no que sente. Luna engoliu seco, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. As batidas tornaram-se mais intensas. Luna, por favor, abra a porta agora, repetiu Augusto com um tom autoritário. Helena puxou a enfermeira para trás, afastando-a da porta. Não diga nada ainda, avisou. Não revele nada. Não deixe que ele perceba. Ele não pode saber que você sabe. Luna respirou profundamente. E o que eu digo? Helena, ainda segurando o rosto dela, disse: a verdade só deve ser dita quando você estiver pronta. Não antes. E, acima de tudo, não na frente dele sozinho. Ele é perigoso demais. Luna assentiu, trêmula. Helena destrancou a porta. Assim que abriu, Dr. Augusto entrou abruptamente na sala, com o jaleco impecavelmente branco, os olhos frios como lâmina, e o ar de autoridade que costumava fazer qualquer funcionário endireitar a postura. Ele olhou para Luna primeiro, depois para Helena, e então para a caixa aberta na mesa. O que está acontecendo aqui? Perguntou com o olhar afiado. Luna sentiu o estômago revirar. Sua mãe, suas raízes, sua identidade, tudo estava ligado ao homem parado à sua frente. E por um segundo, Luna jurou que viu algo no olhar dele, não apenas desconfiança, mas um lampejo mínimo, quase imperceptível, de reconhecimento, como se de alguma forma ele soubesse, como se o passado estivesse se aproximando mais rápido do que ele gostaria. Augusto estreitou os olhos. Luna, disse ele com a voz firme, preciso falar com você. A sós. A enfermeira congelou. Helena deu um passo à frente, protetora, como se fosse um instinto antigo que tivesse acordado. Ela está ocupada agora, doutor, respondeu com coragem que nunca tinha mostrado antes. Augusto virou lentamente o rosto para ela. Eu não perguntei para você, respondeu com desprezo evidente. Helena não recuou, e naquela tensão, Luna percebeu que o passado, o perigoso, terrível e sombrio passado, havia finalmente batido à porta do presente, e que agora não havia mais como fugir dele. A verdade viria, mesmo que fosse dolorosa, mesmo que fosse destrutiva, e nada,
absolutamente nada, impediria o que estava prestes a acontecer. O silêncio que se instalou após a frase de Augusto foi tão pesado que parecia material. O ar, denso, vibrava com uma tensão quase palpável. Luna permaneceu imóvel, observando o homem que, ironicamente, sempre representou autoridade e segurança, e que agora era o centro de uma revelação devastadora. Dr. Augusto mantinha a postura impecável, o jaleco alinhado, o rosto sério, a voz controlada. Ele sempre fora um homem de aparência inabalável, e era exatamente isso que tornava aquela situação ainda mais angustiante. Era impossível saber o que ele pensava, o que escondia, o que temia. E naquele instante, Luna sentiu que estava diante não apenas do diretor do hospital, mas do homem que a vida inteira viveu como uma sombra em seu destino. Augusto ajustou os óculos, olhando-a com intensidade. "Preciso que você venha comigo", repetiu ele mais firme. Luna sentiu um arrepio na espinha. O medo tomou conta de cada músculo, mas havia algo novo dentro dela agora. Coragem. Algo despertado pela carta de sua mãe, pelas revelações de Helena, pelo colar ainda quente em suas mãos. Ela permaneceu firme. "Para quê?" perguntou, controlando o tremor na voz. Augusto estreitou os olhos. Não estava acostumado a ser questionado. "Aconteceu algo no setor 3. Preciso falar com você a respeito de uma situação envolvendo uma de suas pacientes. É urgente." Helena imediatamente percebeu a mentira. O tom era falso, a justificativa improvisada demais. A faxineira deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Luna como se isso fosse uma barreira física, um instinto que nasceu da promessa feita 2 décadas atrás. "Se é sobre pacientes", disse Helena, encarando o diretor, "qualquer enfermeiro pode resolver. O plantão já mudou. Luna está fora de turno." Augusto virou-se para ela com expressão carregada de irritação. "Não estou falando com você", repetiu desta vez com frieza mais evidente. Helena não cedeu. "Talvez devesse", rebateu. "Porque a Luna não vai sair daqui sozinha com o senhor." A frase cortou o ar. Augusto desviou o olhar de Helena e prendeu seus olhos em Luna. Por um breve segundo ela teve certeza. Havia algo estranho ali. Algo não dito. Algo que ele escondia com desespero. "Luna, venha", insistiu ele. "Agora." A enfermeira deu um passo para trás. "Não", respondeu firme apesar da voz trêmula. "Não vou a lugar nenhum até o senhor me dizer a verdade." Os olhos do diretor brilharam por um segundo. Um brilho perigoso. "A verdade?" Augusto repetiu, caminhando lentamente em direção à mesa, onde o colar e o pedaço de tecido estavam expostos. E que verdade seria essa? Seu olhar pousou sobre os objetos, e naquele exato momento, algo mudou em sua expressão. Um recuo, um microsegundo de choque, uma sombra de reconhecimento. Ele sabia. Luna percebeu. Helena percebeu. E isso fez o sangue de ambas gelar. "Onde encontrou isso?" perguntou Augusto, a voz tensa, quase trincada. Helena caminhou até ele e puxou a caixa de volta. "Isso não lhe diz respeito", disse ela. "Não mais." Augusto sorriu de lado, um sorriso que misturava deboche e raiva. "Ah, diz respeito sim", murmurou ele. "E muito." Luna sentiu o coração acelerar. "Por quê?" ela perguntou. "O que isso significa para o senhor?" O diretor respirou fundo, mas pela primeira vez na vida pareceu fragilizado, envelhecido, como se carregasse um peso que ele próprio ajudou a construir. "Luna", ele começou, "há coisas que você não entende. Coisas que..." Helena o interrompeu com um grito contido. "Chega, Augusto. Já fez estrago demais. Já destruiu vidas suficientes." Ele virou-se para ela com fúria. "Você não sabe do que está falando", rosnou. "Sei sim", rebateu ela com lágrimas nos olhos. "Sei o que você fez com minha irmã. Sei do medo que ela sentia. Sei do que você tentou fazer com Luna." Luna observava paralisada. O mundo parecia girar mais rápido do que ela podia acompanhar. Augusto cerrou os punhos. "Sua irmã era imprudente. Me colocou em perigo. Queria destruir minha família, minha carreira, meu trabalho. Eu fiz o que precisava ser feito." "Destruiu ela?" gritou Helena. "E tentou destruir a Luna também." A enfermeira sentiu as pernas tremerem. Sua voz saiu baixa, mas firme. "Então é verdade?" perguntou, encarando Augusto. "Eu... sou sua filha?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto fechou os olhos por alguns segundos que pareceram eternos. Uma luta interna travava-se em seu rosto. Quando finalmente falou, a voz saiu pesada.
Biologicamente, sim. As palavras atingiram Luna como lâminas. Era a confirmação final, a peça que faltava, a verdade pela qual ela esperou a vida inteira e que, agora que tinha, parecia mais dolorosa do que libertadora. Mas não era só isso. O olhar de Augusto escureceu, revelando mais do que ele pretendia. Mas isso não te dá o direito de questionar minha vida, continuou ele, recuperando o tom frio de sempre. Não te dá o direito de me enfrentar. Eu fiz o que fiz porque era necessário. Não vou deixar que erros do passado destruam tudo o que construí. Helena deu um passo à frente. Ela não é um erro, disse com firmeza. Ela é sua filha. É uma ameaça. Augusto explodiu. Luna recuou, chocada. Helena imediatamente se colocou na frente dela como um escudo. Ameaça? Berrou a faxineira. Uma criança inocente era uma ameaça para você? O que mais você seria capaz de fazer se ela tivesse ficado com a mãe? Augusto se calou. O silêncio dele dizia tudo. E Luna sentiu que ali existia algo ainda mais terrível por trás daquela história. O que você fez com minha mãe? Perguntou ela com a voz baixa demais para o próprio controle. Augusto respirou fundo e desviou o olhar. Helena apertou a mão de Luna, pedindo que ela tivesse cuidado, mas a enfermeira não conseguia mais parar. O que você fez com ela? Gritou, rompendo anos de silêncio, medo e submissão. Augusto finalmente voltou o olhar para Luna, e pela primeira vez em décadas, sua expressão exibiu vulnerabilidade. Nada, respondeu ele. Não fiz nada. Foi ela quem escolheu fugir. Ela quem escolheu esconder a gravidez. Ela quem me colocou em uma situação impossível. Você a ameaçou, acusou Helena. Ela me contou. Você disse que acabaria com ela, que sumiria com a criança se ela não fosse embora. Augusto apertou os olhos. Eu estava desesperado. Era jovem, tolo. Queria proteger minha família, proteger sua reputação. Luna o corrigiu chorando. Minha mãe morreu sozinha por sua causa. Eu cresci sozinha por sua causa. Eu vivi sem saber quem sou por sua causa. Ela bateu no peito. Eu vivi acreditando que era descartável. As palavras ecoaram como facadas na sala silenciosa. O diretor respirou fundo. Daquela vez não havia arrogância, não havia soberba, nem autoridade. Havia culpa, profunda, marcada e antiga. Eu errei, admitiu ele, a voz falhando. Errei de uma forma que nunca pude desfazer, e paguei por isso todos os dias. Mas o que você quer que eu faça agora? Quer que eu destrua minha vida confessando algo que aconteceu há décadas? Quer que eu perca tudo? Luna secou as lágrimas. Não, eu quero que você reconheça minha mãe, e quero que reconheça a mim. Augusto fechou os olhos. Não posso, respondeu. Helena gritou de indignação. Covarde! Augusto bateu a mão na mesa. Se eu assumir Luna como minha filha agora, minha carreira acaba. O hospital perde a direção. A imprensa cai em cima. Minha família me abandona. Luna estreitou o olhar. Sua família já te abandonou faz tempo. Ela disse com calma fria. Porque família não é construída com segredos. Nem com medo, nem com ameaças. É construída com verdade. Augusto ficou imóvel. Helena aproximou-se de Luna e segurou seu braço. Vamos embora, sussurrou ela. Deixe ele com a própria consciência. A verdade já te libertou. Não precisamos de mais nada dele. Luna hesitou por um momento. Depois assentiu. As duas caminharam em direção à porta. Antes de sair, Luna virou-se lentamente para o diretor do hospital. Seu pai. Eu não preciso do seu nome, disse ela, nem do seu reconhecimento. Mas você precisa saber de uma coisa. Você me perdeu no dia em que decidiu salvar sua reputação às custas da vida da minha mãe. E nada, nada vai mudar isso. Augusto permaneceu parado, respirando com dificuldade. Ele parecia menor, encolhido, sem a capa de autoridade que carregou a vida inteira. As duas saíram da sala, e no momento em que a porta fechou, Augusto desabou na cadeira e colocou as mãos no rosto. Pela primeira vez em anos, ele chorou. No corredor, Luna e Helena caminharam lado a lado, sem dizer nada no início. Luna segurava o colar Irmãs no peito. Helena segurava sua mão. E pela primeira vez em toda a sua vida, Luna sentiu que o vazio dentro dela, aquele vazio que a acompanhou desde criança, estava finalmente sendo preenchido. Não completamente, não de uma hora para outra, mas o processo havia começado. E isso era liberdade. A verdade a machucou. A verdade a destruiu. A verdade a reconstruiu.
Mas, acima de tudo, a verdade a devolveu a si mesma. Helena parou, enxugando lágrimas silenciosas. Eu sei que não posso recuperar o tempo perdido, minha irmã, disse ela emocionada. Mas posso estar com você daqui para frente, se você permitir. Luna sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso triste, mas sincero. Ela abraçou Helena com força. Um abraço que demorou 29 anos para acontecer. Um abraço que Isadora teria sonhado ver. Eu não só permito, Luna sussurrou, como preciso de você. Agora, mais do que nunca. Helena chorou no ombro dela. E naquele instante, duas vidas marcadas pela dor finalmente encontraram um caminho de volta uma à outra. Não importava mais o que Augusto diria. Não importava o que o passado tentou destruir. O que importava é que elas estavam juntas e que, pela primeira vez, Luna sabia exatamente quem era. Enfermeira, filha, sobrevivente e, acima de tudo, irmã. E isso era tudo.